Eu confesso que nesses quase 15 anos de atendimento em psicoterapia, como psicólogo, eu já me deparei com muitas situações de sofrimento, com muitas vidas tristes, com muitos recortes de biografias traumáticas, com situações conflituosas, seja no atendimento clínico ou no atendimento institucional. E às vezes a gente nessa área acha que conforme a gente vai ficando mais experiente, a gente vai criando mais casco e também começa a apurar melhor alguns fenômenos que estão acontecendo, alguns fenômenos que estão acontecendo diante da gente ou, né, na sociedade. E eu, não diferente de todo mundo, também achei que estava meio que blindado dessas coisas e tinha percebido já que talvez eu estava perdendo um pouco da sensibilidade, principalmente referente à arte. E aí eu comecei a me dar a oportunidade de assistir algumas coisas que estavam no hype, estavam no momento, mas também comecei a perceber uma coisa muito importante. As pessoas perderam a sensibilidade de assistir os filmes e os documentários. Então, talvez pelo excesso de coisas, a gente, quando tem muita coisa, a gente tem dificuldade de separar o gosto das situações. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai num service, né? Então, você chega lá, você come desde um sushi, um churrasco, põe um pedaço de pizza, põe uma coxinha, um pastel e um palmito. Você mistura tudo dentro desse prato e você, de fato, não tem um paladar. Você põe um palmito, mastiga uma coxinha, um pastel, um pedaço de pizza, um sushi, aquilo vira uma bagunça desordenada. Isso tem acontecido também no campo da arte, né? Da arte como cinema. Então, no que eu fui surpreendido? Eu fui surpreendido em um documentário e um filme. Vai ter spoiler, eu vou dar um resumo sobre um e sobre outro, para a gente chegar de fato naquilo que eu quero falar e também poder refletir com você o fenômeno importante que essas duas produções trazem de uma forma rica, mas que quase ninguém percebeu. Então, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Amaro Reis, eu sou psicólogo, sou aqui o idealizador desse canal Amaro Humanizar. Além de psicólogo, eu também dou treinamentos, palestras, faço cursos, tenho meus atendimentos e a gente tem aqui toda semana 2 vídeos, geralmente no início da semana, um vídeo um pouco mais estruturado, um pouco mais profundo, um pouco mais consistente, vamos dizer assim, um pouco mais sério. E às sextas-feiras eu trago aqui um Café com Amaro, que é o nosso programa, onde a gente bate papo, onde a gente traz assuntos também profundos, também sérios, mas de uma forma mais leve, às vezes com um pouco mais de humor, e às vezes também como se a gente estivesse numa mesa de bar. Essa é a proposta aqui, a gente poder estar numa cafeteria, né? Mais do que um bar, numa cafeteria tomando e degustando o nosso café. Então, eu desse lado aqui com o meu café, você desse lado aí com o teu café, vamos bater papo, de novo alertando, vai ter spoiler, mas tudo bem. O importante é a gente voltar a ter sensibilidade diante de temas profundos da história e da vida humana. Bora lá. Sucesso, fama, dinheiro, job, vida sexual, amor e tantas outras coisas. Por que que esse documentário, Larissa, o outro lado da Anitta, da cantora Anitta, mostrando toda a vida dela e essa dualidade que ela está vivendo em busca de alçar voos maiores e conquistar mais coisas, e também dessa interioridade de tentar entender quem é ela e o que ela está fazendo aqui. E do outro lado, né, a gente tem o ganhador do Oscar, né, naquele movimento todo da Fernanda, daquele movimento todo que o Brasil ficou com Ainda Estou Aqui, desponta de forma até surpresa para muita gente, porque pessoas que assistiram o filme antes do Oscar também acham que ele não deveria ter ganhado o Oscar. Eu não sei, eu não sou um crítico de cinema, eu achei um filme bem interessante, mas eu quero aprofundar outras questões. Eu me lembro que algumas semanas atrás, quando eu assisti o Anora, que fala da história da Anne, garota de programa, que tá ali fazendo o teu trabalho, ganhando o teu dinheiro, né? Então mostra ali um pouco do cotidiano. Por isso que é um filme que não é para assistir com a família, claro, né? Tem cenas fortes, cenas intensas, tal. E aí até que chega ali, né, no bordel, vamos dizer assim, o filho de um magnata russo. Então eles procuravam alguém, uma garota que falasse russo para atender ele. E aí ela é uma dessas garotas, enfim, ela faz o atendimento, eles se conhecem, e aí ele começa a contratar ela pessoalmente, fora do bordel, né? Fora ali da casa. Eles começam a ter uma relação, eles se apaixonam de uma forma muito louca, até que eles, na loucura dessa paixão, e ele um garoto, ela já é uma mulher um pouco mais madura,
Eles se casam em Las Vegas, né? Uma coisa bem louca, assim. Só que a família dele descobre e aí começa todo um fuzuê, porque eles mandam os capangas vir atrás, acabar com o casamento, né? Chamam ela de aproveitadora e tal. E nisso o moleque foge, e aí o filme fica boa parte do tempo ali. Ela é meio que sequestrada pelos capangas, tentando encontrar o moleque, tentando encontrar o rapaz, né? Até que encontra o rapaz, e aí tanto a família chega quanto os capangas, todo mundo se reúne, faz com que ele assine a separação, né? A nulidade praticamente do casamento, eles conseguem fazer com que o casamento não exista. Eu quero parar por aqui, porque aí eu vou passar para a questão do documentário da Larissa, o outro lado da Anitta. Um documentário que também eu assisti ele mais recentemente. O filme mexeu muito comigo, a ponto mais de reflexão. Eu lembro que no dia seguinte eu fiquei, cara, que final doido, que final maluco, tal. E o documentário da Anitta já não, é um documentário que, a partir do momento que acabou, que subiu ali, né, os créditos, o letreiro, eu fiquei muito chateado, assim, me deu uma angústia muito pesada de ver aquele final ali. O documentário, basicamente, ele começa falando da vida da Anitta, e aí eles querem tentar mostrar quem é a Larissa, que é o verdadeiro nome da Anitta, e para isso ela tem uma ideia, porque assim, ela é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que tem muitas habilidades, ela é uma pessoa de talento excepcional, ela tem estética, ela tem gestão. Eu acho que a grande questão do documentário é tentar falar assim, será que ela tem sucesso? Porque o que ela tem de verdade é fama. Será que ela tem sucesso? E a Anitta, como uma pessoa inteligentíssima, de muitas habilidades, que tem uma visão sempre à frente, ela entra em contato com, pelo que eu entendi, o primeiro ficante dela, um namoradinho ali, eles tinham, sei lá, na pré-adolescência. Esse cara, ele fez cinema e tal, e ela entra em contato com ele para que ele faça essa filmagem. Por quê? Porque ele sabe quem é a Larissa. Segundo ela, não tinha ninguém melhor para falar sobre a Larissa do que esse cara. Até esqueci o nome dele. Esqueci, enfim, vida que segue. Daí, acontece toda essa situação, porém, eles têm uma espécie de trelelê, no sentido de que parece que ela avisa para ele, ó, vai ser extremamente profissional, mas ela passa boa parte do documentário provocando o cara, né? Tem um momento que eles tomam banho juntos e não acontece nada, enfim, mas depois dá a entender que aconteceu, que rolou, e parece ele sempre muito emocionado com ela, assim. Eu acho que ela avisou antes, ele ficou emocionado, chega um momento que a coisa se rompe. Até me parece que as últimas cenas nem é ele que está gravando mais, né? Então, alguma coisa ali aconteceu que não fica muito bem explicado, vida que segue. Para quem assistiu está entendendo o que eu estou falando. E voltando, né? Voltando aí para a Nora, que fala da Anne, né, uma garota de programa que se apaixona por um moleque. Ela se apaixona de verdade por esse moleque. E o moleque, ele foge e ele é encontrado já de novo numa casa noturna, de novo numa boate, já com outra mulher. E no momento em que eles vão assinar ali a nulidade, que eles vão comprovar ali que de fato a relação deles, o casamento deles não existiu, o que acontece? Ela ainda mantém uma esperança de que ele não vai assinar. Ele não vai assinar porque ela tinha uma pseudo-esperança de que... Uma pseudo não, uma verdadeira, né? Uma verdadeira esperança de que ele amava. Porque ela amou verdadeiramente. Só que o convívio dos dois, ele é um moleque, ele não conseguia nem ter uma boa relação sexual com ela. Ele vivia jogando videogame e também coordenando a casa, os funcionários da casa, assim, de uma forma bem chula, né? É um moleque de tudo. E ela se apaixona, talvez não por ele, mas pelas possibilidades que ela estava vendo de uma vida mais tranquila. Tanto que ela ganha um anel que vale muito dinheiro, e em um certo momento esse anel também, os capangas acabam tomando, né, o anel de noivado, a aliança deles, enfim. E aí a gente tem esses dois mundos aqui. O mundo da Anne, no filme A Nora, e o mundo da Anitta. O que eu quero, qual é o fenômeno que a gente vai refletir aqui hoje? O que a gente vai conversar aqui hoje, né? Tanto um quanto o outro, eles vão explorar o sucesso, a fama, o dinheiro, o job. O que vai entrar em contato, o que vai entrar em conflito nos dois filmes, vamos chamar assim, porque o outro é documentário, é a questão do amor e do sentido da vida. O que acontece é que temos a percepção clara do que é sucesso. Aí você pode até falar, não, Amaro, eu não estou presa a sucesso, não é esse o meu objetivo maior. Mas
toda a nossa vida é baseado no sucesso profissional e em ganhar dinheiro. Boa parte das nossas escolhas hoje, elas são pautadas nisso. Então, tudo que a gente vê, que a gente assiste, que a gente vai observando, vai entrando no nosso imaginário e vai alimentando a nossa vontade. Então, boa parte das nossas decisões pautadas numa vontade, numa motivação interna, ela vai ser baseada em bens materiais. E a Anitta fala exatamente sobre isso, e a escolha da Anne, no filme Anora, também é baseado nisso, nas coisas materiais. E aí que vem o pulo do gato, tanto em um quanto em outro. Por quê? O sucesso, ele é o pior conselheiro que a gente pode ter. O fracasso, por mais que doa, por mais que seja dolorido, por mais que a gente queira fugir dele, ele é o melhor conselheiro. Ele separa o joio do trigo, ele separa os amigos dos inimigos, ele separa os familiares dos falsos. O fracasso consegue fazer isso, porém ele produz em nós dor. Ele produz em nós decepção, frustração. Por isso que fugimos dele constantemente. No documentário da Anitta, ou da Larissa, nem sei mais, é bem interessante porque ela começa a entrar nesse conflito, ela começa a lidar com essas questões e ela vai buscar coisas interiores, ela vai buscar dentro dela uma resposta. Eu acho que nesse momento do documentário dá um gap assim que fala, no momento que a gente está assistindo, eu estava assistindo e eu falava, agora vai. Agora ela vai encontrar um sentido maior para a vida dela. E ela decide fazer uma coisa que eu achei interessantíssima. Ela vai escalar o Monte Everest. Então, uma montanha enorme que ela consegue, ela contrata lá, ela vai com uns amigos, vai com esse amigo que está filmando, vai com outras pessoas, e ela contrata, claro, um guia para subir lá. E no momento da subida, é interessante porque ela vai e ela começa a se questionar se ela deve chegar de fato no topo. E essa cena ela é fantástica, e tem um significado muito forte, talvez só perdendo para a cena final. Por quê? No momento que ela está subindo o Monte Everest, chega um momento que faltava pouco menos de uma hora, acho que 50 minutos para chegar, ela já estava, né, eles começam a ter falta de ar, então usa oxigênio, usa tudo, e ela começa a pensar, e se eu desistir? Dá para desistir? Aí o guia fica, não, falta só 50 minutos, vai dar tudo certo, todo mundo, não, vamos Anitta, vamos subir, vamos subir. E ela fala assim, dá para desistir? Aí o guia fala, dá, é possível, dá para fazer. Ela fala, então não vou subir mais. Faltando 40, 50 minutos para subir. Ela diz, não vou subir mais. E todo mundo fica, o que aconteceu? Falta pouco, vamos chegar lá. E ele explica que lá em cima do Everest você pode ficar pouco tempo, né? Acho que não chega a 10 minutos, porque é tão pouco ar que se você ficar lá, você morre, você congela. E aí, eu achei fantástico na hora que a Anitta, ela chega e fala assim, não vou subir mais. Sabe por quê? Porque eu vim aqui encontrar uma resposta e eu encontrei essa resposta. Olha que coisa fantástica. Ela falou assim, a Anitta vai subir. A Anitta, ela faz tudo. A Anitta não tem limites. A Anitta quer o topo. A Anitta quer o mais alto. E quando ela chega lá, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Mas a Larissa não. A Larissa entende que eu posso desistir. A Larissa é humana. A Larissa é verdadeira com teus limites. A Larissa sabe dizer não. E ela diz não. Ela chama o helicóptero, ela entra e ela fica em paz. É uma cena linda de ver. Ela fica em paz porque ela diz, a Larissa consegue. E aí você imagina de que, cara, deu clique. O que ela estava procurando, ela achou. Ela começa a fazer também outros movimentos religiosos ali, de espiritualidade, vinculados à natureza, vinculados principalmente a questões orientais, enfim, aí segue ali aquele bololô todo. Porém, no final, principalmente depois que ela tem esse conflito com o rapaz, né, que eu acho que deu tudo errado ali, a cena final é muito triste. Ela tá bebaça, né, numa praia, já parece que uma amiga que está filmando, e ela começa a fazer algumas filosofias que até faz sentido, porque ela começa a se questionar assim, o que é a felicidade? Né? O que é o sucesso? E se eu perder tudo, será que eu vou ser feliz? Será que se eu perder tudo isso aqui, eu vou continuar sendo feliz? E ela diz, eu queria testar isso, eu preciso testar isso, porque eu não estou aguentando mais essa pressão, como uma pressão de ser a Anitta. E fica ali entre Anitta e Larissa, ela tá bêbada, ela fica até o sol nascer, ela fala, eu queria poder ir numa pista de dança, numa boate, dançar sem ninguém em cima de mim, eu queria ir num shopping, eu queria sair com as minhas amigas sem ninguém ficar em cima, eu queria ficar na praia,
E é claro que a fama e o sucesso vão fazer com que você, com que ela tenha, e qualquer um, né, vai perder essa espécie de liberdade, que é uma coisa comum que a gente vê muitos atores, atrizes, famosos, cantores, jogadores de futebol, jogadores, né, atletas, que perdem isso, segue o jogo, faz parte da situação. A questão é que ela começa a fazer essa reflexão, mas aí daqui a pouco ela começa a se afirmar, eu sou feliz, eu sou feliz. Não, mas é um novo momento, eu sou uma nova pessoa. Aí ela quer tanto beber mais, já com o sol nascendo, e ela termina olhando para baixo de novo, assim, para as coisas baixas, para as coisas daqui. Ela fala, eu tenho que achar alguém para fazer um sexo. Eu quero fazer um sexo. Até ela brinca com a música da natureza, com a música ali espiritualizada, enfim, essas coisas todas. Mas eu fiquei lembrando do que Platão dizia sobre uma espécie de amadurecimento do homem, sobre uma espécie de uma personalidade robusta do homem, quando ele para de pensar com as coisas baixas. O que é pensar com as coisas baixas? É quando a gente pensa com os órgãos genitais ou com o estômago. Então a gente, diante de uma oportunidade sexual ou de uma comida ou uma bebida, a gente não tem limites. Essa é a parte mais baixa do homem, quando a gente é guiado pelas partes baixas, guiados pelo estômago ou pela genitália. E ele diz: o homem precisa subir. Porém, ao subir, ele vai começar a ser guiado pelas tuas paixões, que é o peito, que é o coração. Ele começa a ser guiado de forma apaixonante, imatura, impulsiva. Até que o homem ele vai adquirindo conhecimento, ele vai fortalecendo, né, assim, se autoconhecendo, ele vai maturando, ele vai construindo uma personalidade robusta, onde ele consegue, sim, agir com a razão. Alinhar as tuas vontades, alimentar o teu imaginário de coisas boas, para que as tuas decisões sejam tomadas com a razão, com a inteligência. O homem consegue olhar e inteligir sobre a tua realidade, sem essas paixões primárias e infantis e sem as coisas mais baixas. Então, o que eu estou querendo refletir que me deixou triste nesse documentário? Que no momento em que ela estava talvez subindo para o peito, começando a ter uma paixão, mesmo que imatura, mas já subiu um pouquinho, ela baixou de novo. Ela baixou e não conseguiu. Aí eu vi algumas entrevistas, algumas coisas a mais, porém me pareceu que ela tá bem perdida, sabe? Mas a cena final é muito triste. A cena final é muito triste, né? E faz a gente refletir sobre o que é sucesso. A gente poderia pensar assim, você poder acordar de manhã, independente se você tem muito ou pouco dinheiro. Claro que o sucesso está vinculado também à questão financeira e a dinheiro, não tem como negar isso. Mas se você tem o que te dá uma sustentação digna, ou mais do que isso, você deveria acordar de manhã e ter uma vontade. Ele não está vinculado ao financeiro, a conquistar mais, mas em dar significado àquilo que você já tem. Só que, porém, não só nessa área. Você conseguir, não é um equilíbrio, mas conseguir um significado onde você possa se colocar a serviço em todas as outras áreas da vida. Não só no dinheiro, não só no financeiro, mas também no trabalho, na família, nos vínculos verdadeiros, no teu corpo, o contato com o teu corpo e no amor da tua vida ou nos amores da tua vida. Que você consiga não um equilíbrio, mas encontrar sentido em tudo isso. Como assim, Amar? Como é que eu vou encontrar um significado forte para isso? Você acordar de manhã e você se alegrar em cumprir a tua rotina, que vai possivelmente passar por todas essas áreas, ou todas num dia só, ou a maioria, porque, né, trabalho, profissão, amor, corpo, você vai transitar por essas áreas durante o teu cotidiano, e você acordar de manhã e poder olhar para isso e ter um prazer e ver significado em tudo isso, não um fardo. Aqui você vai estar muito próximo do que é sucesso. Algo que a Anne, no filme A Nora, também perdeu. Porque durante todo o filme, um dos capangas, que é o que segura ela na primeira cena, e ela grita, e fica sempre um duplo sentido de que ele vai violentar ela, de que ele vai agredir, mas a todo momento, durante o filme, você vai percebendo que ele não quer e nunca desejou fazer isso, mesmo que ele foi acusado disso no final pela própria Anne, sem ter feito nada, porque ela julgou a intenção dele, e ele fica na cena com uma cara assim, isso não passou pela minha cabeça. Mas ela chama ele de estu, né? Violador, enfim, essas coisas, para o vídeo também não ser aqui bloqueado. No primeiro contato dos dois, a gente percebe uma certa sensibilidade. Ele não quer agredir, ele não quer machucar. Ele está ali para cumprir ordens.
E ele vai, durante todo o processo ali dela, ela com os capangas, meio que sequestrada, indo atrás do rapaz para anular o casamento, ele vai meio que cuidando dela, né? Ele dá blusa, ele dá um cachecol, tem um momento que ele senta do lado, ele pergunta se ela quer água, essas coisas. Ele cuida dela até o último momento, porque depois que assina ali a nulidade do casamento, ela não consegue ir embora para casa direto, eles vão ter que passar uma noite juntos na mansão que ela morava com o garoto, com o filho do magnata russo. Nessa mansão também a gente fica, não, agora vai acontecer alguma coisa, agora o cara vai abusar dela, vai acontecer alguma situação ali complicada. Não acontece nada. Pelo contrário, a Anne acusa ele novamente, com palavras fortes, com uma personalidade robusta ali, com uma espécie de agressão verbal. E ele fica simplesmente parado. Porque há uma sensibilidade dele para com ela, e ela não percebe isso de forma alguma. Quando os capangas pegam ela no início do filme, eles rapidamente tiram dela um anel que valia milhões. No outro dia, então, ela está na casa com esse capanga, ele vai levar ela de carro para a casa dela, para que ela siga a vida dela, porque já acabou tudo, certo? Ela frustrada, porque pensou que o rapaz amava ela e não amava, enfim, vida que segue. Aí vem a cena final do filme, que é fantástico. No momento em que ela vai dar tchau, ele fica ali, em nenhum momento ele força nada, ele... nada, sabe? E eles ficam ali no carro, uma cena fria. O filme, assim, a fotografia, as cenas são muito bonitas, assim. Eu acho que nesse ponto aí merecia o Oscar. E no momento dela ir embora, ele tira o anel. Ele, simbolicamente, o menino que deu o anel não foi fiel a ela, mas ele, que não tinha dado o anel, que era o mal da história, ele sempre foi o bem. Ele sempre foi o sentido, o significado maior da vida dela. E aí ele fala, olha, eu peguei isso aqui para você, não fala para ninguém. Ele dá o anel para ela simbolicamente de coração, de uma forma verdadeira. Ela ali meio desconcertada, agradecendo, só que ela é uma garota do job. Ela é uma garota que só sabe uma forma de agradecer as pessoas e acha que tudo na vida é uma mercadoria e que ela só consegue pagar as pessoas ou poder recompensar e agradecer de uma única forma. E aí ela percebendo isso, como quem diz assim, bom, agora eu preciso dar um agrado para ele. E ela vai para o banco do motorista, senta, e eles tentam ensaiar uma atividade sexual, começam a fazer alguma coisa. Só que ele se empolga, e ele tenta dar um beijo nela. E aí, a partir do momento que ele tenta dar um beijo, ela reforça toda a agressividade que ela já tinha construído sobre ele. E ela começa a agredir ele fortemente. E a cena para, e aí ele fica sem entender, né? Porque ele não queria esse pagamento. Ele talvez ali queria ela, a pessoa, não a mulher do job, não a garota de programa. Ele queria ela. E talvez ela nunca tenha percebido esse olhar, ela nunca tenha tido esse olhar. Ou há tanto tempo trabalhando, ou tantas decepções, que ela perdeu o tato. E aí ela dá uns tapas ali, agride ele, como se reforçasse o julgamento, o pré-julgamento que ela já tinha. E ele fica ali imóvel de novo, ele volta a estaca zero, e ali naquela cena ela deita no colo dele e começa a chorar compulsivamente, né? E o filme acaba ali. E muita gente critica, muita gente não entendeu, tal. Tem uma outra cena também nesse filme, onde ela deita no colo do menino, do garotinho lá, que eles casaram, e ele nem olha para ela. Ele continua jogando videogame, e ela fica ali, né? Eu acho que umas 2 ou 3 vezes essa cena é mostrada, principalmente para dar uma conexão com a cena final, onde ela encontrou um colo verdadeiro, onde ela encontrou algo maior. O que é o sucesso da vida? O sucesso, minha gente, é quando a gente consegue ter a sensibilidade diante da vida de encontrar algo maior nas coisas ordinárias. Não dá para saber se a Anne conseguiu, possivelmente não, porque toda a estrutura montada em cima dela era uma estrutura de luxúria, de vaidade e de promiscuidade. Difícil para ela tirar todos esses penduricalhos e acessar alguma coisa ali. O que fica disso tudo é que, às vezes, a gente não tem essa grandeza toda da Anitta, da Larissa, como diz o documentário, e também a gente não tem uma vida tão vinculada às coisas, à luxúria, à vaidade, a esse mundo
do job. Mas também a gente está cheio de penduricalhos, a gente está cheio de buscas, de ambições, de talentos, de fama, de sucesso, de alcançar algumas coisas tão grandes e sempre caindo nas mesmas coisas baixas, sempre sendo guiado pelo estômago e pela genitália. O que faz com que a gente nunca alcance o verdadeiro sucesso. Tanto não consegue aprender com o fracasso, né, porque a gente foge do fracasso como o diabo da cruz, e também não consegue encontrar um significado verdadeiro no sucesso, que é, como eu disse, encontrar um significado robusto para o ordinário da vida, para o teu cotidiano, nas diversas áreas, né? Tanto na área profissional, financeira, na tua família, nos vínculos mais fortes, nos vínculos amorosos, afetivos, no teu corpo, naquilo que você é. Talvez até um pouco mais acima, pensar nas coisas transcendentais, o sucesso é quando você de fato consegue perceber que talvez você tenha sido criado para uma coisa maior e não apenas para as coisas baixas. Então, essa reflexão aqui do nosso café, né? Nosso café com Amaro hoje um pouco mais profundo, um pouco mais robusto, porque esse tipo de reflexão, tanto do documentário e quanto do filme, você não vai encontrar. Você vai ver muita gente falando mal do filme, porque teve a torcida para o filme brasileiro, e também você vai ver só fã da Anitta falando que ela é o máximo, que ela é fantástica, que ela é a deusa de tudo. Mas ele não há, né, um olhar polido para encontrar esse significado, esse ouro diante dessas duas películas aí, como os argentinos chamam os filmes e documentários, tá bom? Esse é o nosso café com Amaro, hoje um pouco mais profundo, um pouco mais denso, um pouco mais largo também. Eu quero muito saber se você gostou, então comenta aqui embaixo, me diga se você assistiu, se você tinha visto, se você tinha percebido essas coisas, se você percebeu coisas também diferentes. Vamos aqui bater papo aqui embaixo e, claro, gente, já segue o canal, né? Já se inscreve aí no canal, veja se você já se inscreveu, se inscreve, deixa o like, tem uma setinha também, encaminha para que você possa bater papo com pessoas, com fãs aí da Anitta, com pessoas que não assistiram ainda o Anora. E por fim, eu vou deixar também aqui esses 2 vídeos, como sempre, para que você possa maratonar o canal, enquanto você vai tomando seu café, você daí e eu daqui. Até o próximo episódio de Café com Amaro.